Este vídeo não apareceu para você por um simples acaso. Presta muita atenção nisso. Não foi uma simples coincidência. Você não clicou só por clicar. Você não clicou só por causa da capa ou por causa do título. Não, não foi por simples acaso. De você, eu não ignoraria esse vídeo. Eu não passaria esse vídeo. Eu ficaria até o final. Sabe por quê? Porque você está perto de vencer. E só precisa de uma alavanca para tirar você aonde você está e te levar para o lugar aonde Deus quer que você esteja. É sério. Você só precisa de uma alavanca. Então, esse vídeo, ele não apareceu para você por um acaso. Olha bem para mim aqui, olha. Ele não apareceu para você por um acaso. E eu de você não sairia daqui. Ficaria até o final, porque eu tenho certeza que ele vai abrir a sua visão de uma maneira extraordinária. Ele vai ampliar a sua visão demais. Vai te levar a lugares onde você talvez nunca imaginou. Então, fica comigo aqui. Perguntando quem é esse cara, eu sou o Kleber. A gente fala aqui sobre fé, espiritualidade, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Então fica comigo aqui porque eu tenho certeza que sua visão vai abrir demais. E eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no canal, para ativar o sininho das notificações, para deixar seu like. Talvez você diga assim, mas por quê? Porque somos uma comunidade, está vendo o número de pessoas que estão aqui? Não são apenas números, são pessoas que fazem parte de uma comunidade. São homens e mulheres incríveis que querem vencer na vida, que querem viver o extraordinário na face da terra e que querem cada dia estar mais próximas do seu Criador. E você é nosso convidado para fazer parte dessa parceria, dessa comunidade, para crescermos juntos. E hoje eu quero trocar essa ideia com você. Então, não sai daí. Olha, você está prestes a vencer, mas você precisa de uma alavanca. Você precisa sair do lugar onde você está, para estar no lugar aonde Deus quer que você esteja. E talvez você diga assim, mas será? Eu quero contar uma história para você e eu quero fazer você e que você entenda, fazer você entender de verdade que não adianta apenas sonhar. Não adianta apenas ficar ali, ó, pensando em meio mundo de coisa, como muita gente diz assim, olha, é a lei da atração, você vai ficar pensando, então aquilo que você pensar vai acontecer quando você der o primeiro passo. Só ficar pensando não vai gerar resultado. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa sair da inércia. Você precisa acreditar. Acreditar. Porque senão você vai ficar a vida inteira dizendo assim, mas por que eu não venci? Não venceu porque você não creu, porque você não deu o passo. Ah, mas quando eu tentei dar o passo foi difícil. Sim, é difícil. Tem processo, tem lágrima, tem suor, tem dor, tem frustrações, tem decepções. É a vida. Mas só vence na vida quem está disposto a pagar o preço, está disposto a sair da onde está para chegar aonde Deus quer que esteja. Eu quero contar uma história para você, só para abrir mesmo a sua visão, expandir a sua visão de uma maneira extraordinária. A Bíblia conta a história de um menino. Talvez você já ouviu essa história diversas vezes, mas talvez você nunca ouviu da forma como você vai ouvir hoje. Mas ela vai ampliar sua visão. Porque a Bíblia se renova a cada dia, a palavra de Deus se renova a cada dia. Por mais que você leia uma história 10 vezes, ela nunca vai ser da mesma maneira. Cada vez Deus vai se revelar de uma maneira para você. Mas bora lá. A Bíblia conta a história de um menino, franzino, boa aparência, ruivo, que aos olhos dos seus pais, dos seus irmãos e de todos aqueles que o conheciam, só servia para ser um simples pastor de ovelha. Mais nada. Só um pastor de ovelha. Não dava mais para nada. Certo dia, a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul como rei e disse a Samuel, que era o profeta, o sacerdote, o juiz, o responsável por ungir um novo rei. Vai até a casa de Jessé e, hora que queimar, que eu falar ao seu coração, você vai ungir. Pede para ele preparar um banquete e faça, porque vai acontecer. Imagine você sendo pai, o cara responsável chegando para você e dizendo, olha, eu vou à tua casa porque vai ser ungido o rei na sua casa. Aí aconteceu um milagre aí, algo extraordinário. Meu Deus, imagina a alegria. Mas o Jessé, ele subestima.
E ele manda passar quem? Os seus melhores filhos. Ele coloca os seus filhos mais fortes, preparados para a guerra. Filhos realmente que, entendeu? Diferente dos pseudos reis de hoje, que criam guerras, mas não vão para a guerra, manda outros no lugar deles, os de antigamente eles estavam na frente. E a guerra terminava quando eles perdiam a sua vida. Os de hoje não, os de hoje mandam os outros. Mas volta aqui comigo. Jessé passa seus filhos. E o Samuel vai ficando angustiado. E de repente Deus fala para ele assim: Samuel, presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu não vejo como você. Você vê aquilo que está diante dos seus olhos. Como Jessé vê aquilo que está diante dos seus olhos. Mas eu, Samuel, eu vejo o coração. Eu olho para dentro, porque é de dentro para fora. Então, pode falar com Jessé, porque nenhum dos que passaram são aquele que eu quero. É aquele que eu quero, perdão. Nenhum dos que passaram. Então, pode falar com Jessé. E o Samuel disse assim: olha, Jessé, o negócio é o seguinte, Deus, ele tá falando comigo aqui, tipo, ô Jessé, acabaram todos os seus filhos, porque nós não vamos nos assentar à mesa. Nós não vamos, porque tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, Jessé. Porque nenhum deles, tipo, eu olhei seus filhos, para mim, todos eles são os caras, porque são fortes, são. Cara, eu fiquei impressionado com eles, mas não é. Alguma coisa está acontecendo. Você olha e diz assim, ó, o profeta, tipo assim, T até tem, mas assim, eu já vou ser claro para você, porque eu nem o chamei, porque nem para mim nem faz sentido. Porque, tipo, ele é um menino, ele é franzino, ele é de boa aparência, ele é ruivo, ele não é o. Tipo, você vai colocar ele no trono? Ele não é o. Não é o cara. Pronto. É duro para mim como pai, mas não é. Infelizmente não é. O Samuel disse assim, cara, o Gissé, a gente não senta na mesa enquanto ele não vier. Manda chamar. Só que as pessoas condenaram Davi a pastor de ovelhas. Mas Davi se via como pastor de Israel. Como pastor, literalmente, de Israel. Porque lá ele já dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele já se via como um homem segundo o coração de Deus. E tudo o que ele fazia ali não era simplesmente por fazer, mas era porque realmente, ele tinha a certeza e a convicção de quem ele era. Literalmente isso. Ele tinha essa convicção de quem ele era. E eu imagino as pessoas indo chamar Davi. Olha, Davi, o pai mandou te chamar. A gente precisa ir em casa, porque o Samuel, o profeta, ele está lá em casa. E ele disse que a gente não senta à mesa enquanto você não for. Eu acredito que naquele momento o coração dele já incendiou. Pegou fogo naquele momento. E o Davi vai. E quando ele entra pela porta, meu irmão, quando Davi entra pela porta, literalmente, quando Davi entra pela porta, o coração de Samuel pega fogo. Pega fogo. E o Senhor diz para ele assim: Samuel, esse é o homem. Olha, presta atenção. O pai o via como menino, os irmãos o viam como menino, as pessoas o viam como menino, mas Deus o via como homem. Deus o via como homem. E Deus diz para ele: esse é o homem segundo o meu coração. Esse é o rei de Israel. Unge ele. E eu imagino os olhos de todas aquelas pessoas vendo Samuel jogando óleo sobre a cabeça de Davi. Eu imagino isso. Então, presta atenção. Eu disse para você que você está prestes a vencer. Não foi isso? Davi tinha essa certeza da vitória. Samuel ungiu como rei de Israel, mas não o levou para o trono. E aonde a maioria das pessoas travam, elas ouvem palavras, elas ouvem palestras, elas leem livros,
leem a Bíblia, elas, sabe, são impulsionadas, muitas vão procurar terapias e saem dali pegando fogo, mas nada acontece como um simples passe de mágica. Tem um processo. Tem um processo. E nesse processo tem a sua parte, a minha parte. Samuel ungiu Davi e diz para ele: você é rei. Mas agora quem tinha que acreditar nisso e colocar isso como uma verdade absoluta na sua própria vida era quem? Era Davi. Era Davi. Ele tinha que colocar. O Jessé o devolveu para o pasto. O Jessé, em um determinado momento, em uma determinada guerra, o mandou levar comida para os seus irmãos, mas não o alistou no exército. Não colocou o seu filho no exército. Por quê? Porque o Jessé só o via como simples pastor de ovelha. Samuel errou, simples, não era para ter feito isso. Mas Davi gerou a certeza dentro do seu coração e ele tomou o quê? Decisões. E quando o seu pai o mandou para a guerra, para levar alimento para os seus irmãos e para ver como eles estavam, e levar também para os seus comandantes, o Davi chegou lá e começou a perguntar para todos o que estava acontecendo. Os seus irmãos, quando o viram fazendo isso, o mandaram embora para casa. Porque eles disseram assim: cara, vai embora, porque se acontecer alguma coisa com você, o pai vai acabar com a gente, vai embora. Você é criança, você é moleque, vai para casa. Mas o Davi ouviu? Não, não. Ele fechou os seus ouvidos. E a história é essa, você precisa aprender a acreditar no seu potencial, porque Deus já te vê, Deus já olha para você e Deus já enxerga em você uma pessoa vencedora. Por isso que eu falei para você, eu não sairia daqui, eu ficaria até o final, porque Deus quer te tirar da inércia e Deus quer te levar para o lugar onde Ele quer que você esteja, mas você precisa fazer a sua parte também, entende? Não vai acontecer por um acaso, eu preciso fazer a minha parte, não vai acontecer por um acaso. Não, eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte. Nós temos que ampliar a nossa visão. E na perspectiva de Davi, ele dizia o quê? Eu já sou o rei. Eu só não estou no trono, mas eu já me vejo como rei. Então, como rei, eu preciso ir para a guerra. Todos os dias aparecia Golias. Todos os dias, Golias afrontava o exército do Deus vivo. E ele tirava o sarro do exército do Deus vivo. Mas nem Saul, que era o rei, e nenhum dos soldados tinha coragem de enfrentar o Golias. Todo mundo abaixava a sua cabeça. E o Davi ouve a história. E ele vai e faz a sua propaganda. E aí que está a questão. Você tem um talento. Todos nós temos talentos. Talvez você não tenha talentos para gravar vídeo para a internet, mas talvez você tenha o talento para abrir a sua oficina mecânica. Talvez você tenha o talento para abrir a sua loja de roupas. Talvez você tenha um talento para abrir o seu supermercado. Talvez você tenha um talento para ser um excelente vereador, um excelente prefeito, um excelente deputado, uma deputada. Tá, sabe? Você tem talento. Mas alguém disse para você que não. Você para de ser sonhador porque, tipo, não vai acontecer. Na sua vida não vai dar certo. Para! Olha para a sua realidade, olha para onde você está, olha para onde você nasceu. Para de olhar para onde você nasceu e olha para quem te colocou na face da terra. Porque quem te colocou na face da terra é muito maior e muito mais forte. Muito mais forte, porque aquele que começou a boa obra na sua vida não para enquanto não for dia perfeito. Então, para de justificar. Para de olhar para os seus problemas e fazer deles uma grande tempestade. Olha para Deus. Olha para Deus. Se Davi olhasse para si, ele ia olhar e dizer assim: cara, Samuel errou. Eu sou franzino, sou de boa aparência, eu sou ruivo, eu não sou preparado para a guerra, ninguém acredita em mim, meus pais não acreditam em mim. Não, eu não sou. Não! Davi, ele começou a andar e começou a fazer a propaganda e dizer assim: olha, eu estava lá pastoreando as ovelhas do meu pai e veio o urso. Sabe o que eu fiz com ele? Eu destruí, despedacei. E aí veio o leão para atacar as ovelhas do meu pai. E sabe o que eu fiz?
Ah, eu nem te conto, o negócio foi terrível. O leão pediu para não ter nascido, porque eu acabei com ele. Ele foi de arrasta para cima. Eu, tipo, eliminei. Foi, já era. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Olha, o que eu não farei com esse silencioso que está afrontando o exército do Deus vivo? Se o leão, que é o leão, eu destruir, imagina quem é esse Golias? Quem é esse cara? Aí vocês imaginam, um menino lá de 1 metro e pouquinho, franzino, ruivo, aparência, contando essa história. Mas não tinha nenhum corajoso lá. E aí que está a questão. E aí que está a questão. Eu fiz um vídeo falando sobre a questão do modo caverna. E, tipo, tá aqui no canal. Depois você pode ir lá assistir. E, tipo, meu, se você aprender a ligar o seu modo caverna e sair ali na hora certa, você vai estar na frente de 99% das pessoas. A verdade é essa. Davi estava na frente de 99% daquelas pessoas, porque todos eram medrosos. Só ele teve coragem. Foram contra Saul. O Saul estava esperando quem? O cara forte, musculoso, sabe? O cara do shape, o cara da academia. Chega Davi. Saul olha, mas não tinha ninguém. Ele conta a história e ele põe ênfase na história, ele coloca convicção nos seus lábios. E o Saul o veste com a armadura. Ele vai tentar sair andando com aquele trem, não dava, porque era muito pesado, era mais pesado que ele. E ele tira tudo aquilo. Ele vai lá, pega algumas pedras do ribeiro, pega uma funda, que é uma espécie de estilingue, quem é mais a idade melhor, sabe o que era um estilingue. Estilingue era um negócio bacana. Eu tenho um trem aqui ó, no meio, por causa de estilingue. Por causa de estilingue. Mas, vamos lá, isso aí é vídeo para outra história. Para outro vídeo. História para outro vídeo. Bora lá. Davi chega diante de Golias. O Golias olha para ele. O Golias tinha um soldado para segurar o seu escudo, que ia na frente dele. Golias tinha uma armadura poderosa. Só tinha uma fresta nos seus olhos. E o Golias olha para o Davi e diz: Não, não, não. Quem é você? Cara, você tá de brincadeira? Sério, você tá de brincadeira? Você vai querer. Ah, não, você tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Eu sou algum cachorro pra você vir com pedra? O Davi olha bem nos olhos dele e diz: Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Você é um circuncioso. Sabe o que vai acontecer? Hoje mesmo. Hoje mesmo. Eu vou arrancar. Eu vou tirar a sua cabeça. E eu vou entregar o seu corpo para as bestas feras do campo. E todos vão saber que há Deus em Israel. Davi foi ungido rei, mas ele não era o sucessor do trono automaticamente, porque ele não era príncipe. Mas Saul havia dito que quem enfrentasse Golias e vencesse, casaria com a sua filha, ou seja, daria legalidade para ser príncipe, príncipe em Israel. E todo mundo olha para o Davi e eu acho que os caras falam assim: Meu Deus, o que Saul está fazendo? Davi sabia quem ele era. Ele acreditava no seu potencial. E é isso que muitas vezes está faltando para você, acreditar no teu potencial. Acreditar em quem você é, meu irmão, minha irmã. Acreditar. As pessoas vão naquela loja só por causa de você, minha irmã. Não é por causa da sua patroa, não é por causa de você. E você está esperando o quê para abrir a tua? O quê? Então você diga para mim assim, Kleber, mas eu nem tenho dinheiro. Ou compra uma peça e vende. Compra duas e vende. Não come aquelas peças. Vai multiplicando devagarzinho isso. E a hora que você vê, você não precisa mais. Está naquele lugar e você está abrindo a sua. Sabe? Tá pegando? Davi não era para ser rei.
Golias, 3 metros de altura. O menino, metade dele, franzino, de boa aparência. Pega uma funda, gira, atira. A pedra entra no meio do buraco e atinge a testa dele e ele cai. Oh, eu tomei uma pedrada aqui uma vez de estilingue. Nós estava fazendo guerrinha e era de mamona. Falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. A gente estava fazendo a guerrinha de mamona. A mamona acabou. 2 pés de jabuticaba, um do lado, outro do outro. 2 de um lado, 2 do outro. Pá, pá, moleque. Molecada de hoje não sabe o que é brincadeira, só sabe negócio de celular. Mas, pá. A gente ficar lá na guerrinha no celular e ficar gritando igual uns doidos, mas nós fazia guerrinha de verdade. Os mais assim, vividos como eu, sabe disso. E pá, e pá. Acabou as mamonas. Tinha pedrinha. Ah, pra pedra, é. Pra buscar mamona? Não, pra pedra, o negócio tá empolgante. Pá, pá. E teve uma hora que eu fui. Eu só senti tudo. Mas eu não parei. Eu parei a hora que eu vi o sangue descendo. E aí eu imaginei, minha mãe, na hora que vê isso, vai dar um BO aqui, olha. Vai dar um BO daqueles. Foi o que passou na minha cabeça. Não era nem a questão do sangue, era a questão da minha mãe. Eu sabia que o negócio não ia prestar. E eu falei pro meu primo, vai dar BO, demais. Você vai ver. No hospital, tomei 3 pontos. Mas a pedra não me derrubou. E eu não tenho 3 metros de altura. Eu não tenho 3 metros de altura de jeito nenhum. Eu não tenho 3 metros. Eu não tenho. Não tenho 3 metros de jeito nenhum. Estou longe disso. Olha, e muito longe. Mas não me derrubou. Mas a pedra derrubou o Golias. Davi vai lá pegar a espada e faz o restante do serviço. E naquele momento, Saul tem que cumprir a promessa. Davi se casa com as filhas dele. E Davi está a um passo do trono. E acontece. E ele se torna o maior rei da história de Israel, falado até hoje. Por quê? Porque ele acreditou. Você está prestes a vencer. Só precisava disso, de uma alavanca para te tirar você daí. Para de ter medo. Para de ter medo. Tira essa ansiedade do teu coração e começa a colocar em prática os dons e talentos que Deus te deu. Porque você tem. É o que eu disse agora há pouco, talvez você não seja para gravar vídeos, ou talvez seja, vai lá, abre a tua câmera e comece. Mas talvez você não seja, mas você seja um bom mecânico, você é um bom advogado, mas trabalha para os outros, você é uma boa vendedora, mas trabalha para os outros, você é uma boa confeiteira, mas trabalha para os outros. Começa a ampliar a sua visão e faz esse negócio acontecer na tua vida. Faz. Em nome de Jesus, faz acontecer na tua vida. Porque você pode muito mais do que aquilo que você imagina. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você entendeu bem o que eu estou te falando? Abriu sua visão? Eu quero que você conte para mim aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Mas vamos trocar essa ideia mesmo. Tá bom? Vamos trocar essa ideia. Porque eu tenho certeza que você está voando. Você vai voar aqui. Sai daqui voando mesmo. Tenho certeza absoluta disso. E eu quero que você se inspire. Tá bom? Olha, chegou até aqui, obrigado mesmo, de coração. Vamos vencer, vamos fazer a diferença. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E tá vendo esses vídeos que estão aparecendo aqui para você? Clique em um deles e eu te vejo no próximo vídeo. Ó. Beijão no seu coração. Tamo junto até a eternidade.